E só para não ficar assim saindo sem pé nem cabeça, e para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, eu desejo uma boa noite. E quem está comigo viu desde o início, Delbrando Pascoal, homem da motosserra. Agora a juíza que cuida do caso decidiu dar liberdade a ele. Por quê? Ele foi condenado a mais de 100 anos, só pode ficar 30 e portanto, fez um recurso para ele ir para o regime semiaberto. O que aconteceu? A promotoria, aquele promotor que está na matéria, recorreu ao Tribunal de Justiça e então foi suspensa a decisão da juíza para que então os desembargadores decidam se Delbrando Pascoal vai para a rua ou se ele continuará preso. O argumento do Ministério Público é de que ele indo para a rua, outras mortes acontecerão, porque ele já prometeu matar uma porção de gente. Resumo, é um argumento do Ministério Público que o tribunal agora vai averiguar na semana que vem, e aí nós vamos saber se ele vai ser solto ou vai para a rua. E para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma excelente noite, fique com Deus, um forte abraço, amanhã nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Tchau. E nós falávamos, né? Falávamos de Damião. Ele foi preso, ele matou a ex-mulher Liliane. Ele matou, pois bem, a polícia demorou um tempo e a polícia prende, né? Ela tinha 14 anos quando o conheceu. A polícia foi, trabalhou, investigou, busca daqui, vai dali. Ele tinha matado a mulher porque a mulher pediu a separação. 4 anos depois, ela já tinha um novo relacionamento. Ele decidiu que ia se vingar. Pumba, 1 ano depois dele matar a ex-esposa, ele é preso. Por bem, resumo da história. Ele acaba de fugir da cadeia de uma história que começa assim. Damião e Liliane se conheceram quando ela tinha 14 anos e ele 17. Damião é o primeiro namorado de Liliane. Os dois ficam tão apaixonados que decidem se casar e morar juntos. Cafézinho pra mim? Como você tá? Como foi o seu dia? Foi bem, você? Fez o que de bom? Damião é um bom marido. Trata bem a esposa e não deixa faltar nada em casa. Gostou? Tava esperando já, né? Tá. Mas a situação muda depois que Liliane resolve arrumar um emprego. Eu suspeito. Você não precisa trabalhar coisa nenhuma. Você pode desistir dessa ideia. O marido se transforma. Ele não aceita que a esposa deixe as tarefas domésticas. Esquece, não quero saber disso. Passa a seguir Liliane até o emprego. Tenta impedi-la de entrar na empresa. Liliane, volta pra casa comigo. Volta pra casa comigo. Faz tanto barraco que a mulher acaba demitida. Passa lá no RH e acerta suas contas. Os dois voltam para casa e ele avisa. A esposa está proibida de sair. Você não vai sair, já te falei. Vai ficar aí. Mas Liliane não aceita e vai embora morar com a irmã. Eu queria ver com você se eu posso vir pra cá com as crianças. Lógico que pode. As ameaças então aumentam. Agora todas feitas por telefone. Damião avisa. Ou Liliane volta para casa ou ele vai se vingar. Então escuta o que eu tô te falando, só mais uma vez. Eu vou acabar com a sua raça, tá ouvindo? O marido passa a rodear a casa da irmã de Liliane. Tenta trazer a esposa de volta, mas ela nem pode ouvir falar o nome do marido. Me Então solta. tá bom, então. Tira a mão. Tá bom, vai pra casa, tá? Damião então espera a irmã de Liliane sair para o trabalho. Entra na casa e tenta violentar a ex-esposa. Ela resiste. Damião vai até a cozinha, pega uma faca. É o ato final. Tempos depois do crime, melhor dizendo, agora, Damião reapareceu. Só que dessa vez em foto. Cínico, ele enviou uma mensagem ao cunhado.
Olha eu aqui, tô de boa, e vocês aí chorando. Falava só ficasse com ele, não ficava com ninguém. A jura de morte foi cumprida. 4 anos depois de se livrar daquele homem que a agredia, Liliane não escapou. O mesmo homem que a conquistou menina, que prometeu ser bom marido e que ao lado dela ficou mais de 10 anos e teve um filho. Ele, Damião Almeida dos Santos Júnior, a matou. Às vezes ele faz algo, ele acaba se defendendo, mas ele, do jeito que ele fez com ela aí, foi cruel. Nem um bicho, um animal não faz isso, não. Eram 4 horas da tarde, quando de forma sorrateira, Damião entrou na casa da ex-mulher. Ele conseguiu uma cópia da chave do portão sem que ela notasse. Damião surpreendeu Liliane bem aqui, na cozinha. Ela fazia o trajeto do quarto para o banheiro. Estava nua porque pretendia tomar banho. Liliane não teve chances de se defender. Foi atacada neste local, onde caiu logo em seguida. Damião foi até o tanque, que está na entrada da mesma casa. Lavou as mãos no local onde os peritos encontraram vestígios de sangue. Na sequência, trancou o portão por dentro para não despertar suspeitas. Ele já tinha uma rota de fuga. Para se certificar, veio até a janela da mesma cozinha. Olhou pela laje para ver se ninguém estava por perto e confirmou. Foi até o quarto, 2 metros, 2,5 metros bem ao lado. Colocou um banquinho embaixo desta janela, do quarto do casal. Foi quando então conseguiu pular para cá, a laje da casa vizinha. Mas antes de escapar, jogou a arma do crime ali embaixo, na laje da casa do 1º andar. A arma só foi encontrada horas depois. Damião sabia que o plano daria certo. Escalou pelos telhados das casas vizinhas e conseguiu, sem nenhuma dificuldade, chegar à rua, bem ali embaixo. Depois disso, desapareceu. Liliane Feitosa dos Santos tinha apenas 28 anos quando foi assassinada. E saber que ela ia completar ano agora, no final do mês. E saber que ela não vai estar presente com nós aqui. É muito doído. Damião era primo da vítima. Ele e a jovem se conheceram adolescentes. Ela tinha só 14 anos quando o namoro começou, ainda em Alagoas. Naquela madrugada, no dia do crime, a irmã saiu pelo portão às 5 horas da manhã para ir ao trabalho. E pela viela, no meio da escuridão, viu alguma coisa. O relato dela foi dado à polícia horas depois. Relato que foi anexado ao processo e que coincide com relatos de vizinhos. Naquela madrugada, o homem que foi visto por ela, bem aqui, de costas nesta escada, era Damião. Os moradores confirmaram ter visto o ex-marido de Liliane caminhar pela comunidade atordoado. É um forte indício, principalmente para a polícia, de que tudo foi premeditado. Liliane queria uma filha, mas o sonho não pôde ser realizado. Hoje, é a irmã quem está grávida de uma menina, que sequer vai conhecer a tia. Damião conseguiu um emprego e logo convenceu a mulher a segui-lo. A ajudante-geral Liliane veio jovem para São Paulo atrás do marido. Quando chegou, a jovem estava grávida. Depois do nascimento e com um filho maior, decidiu ajudar e arrumou um emprego. Mas o marido tinha outros planos. Liliane não sofreu apenas dentro de casa. Segundo a família, o ciúme doentio do marido foi muito além. Num dia, ele a perseguiu até o trabalho. Começou a fazer um escândalo no meio da rua, na frente da empresa. Ela então saiu para acalmá-lo. Não resolveu. Ali mesmo, Damião agrediu duramente Liliane, na frente dos colegas. No dia seguinte, quando voltou ao trabalho, recebeu a notícia. Estava demitida porque os chefes não admitiam aquela situação.
A casa onde ela morava com o filho está vazia desde então. Ficaram para trás objetos da pequena família. E junto, o vazio. A gente relembrando o caso é uma coisa que dói, é uma coisa que é triste. Ele foi muito cruel. Damião nunca aceitou o fim do casamento. As ameaças se estenderam por 4 anos, até contra o novo namorado da ex-mulher, Eurípides. Como imaginar que o sentimento de posse que Damião alimentava seria o combustível para um crime? Ele sempre falava, só que nós não botava fé que ele ia fazer. Então ele falou e ele fez. O filho do casal hoje tem 15 anos. Está com a avó no Nordeste, longe da cena em que viu a mãe pela última vez. Ela não tinha raiva de ninguém. Era uma pessoa muito alegre. Ela é uma pessoa assim, sem palavras, para definir como que ela era. E ele, que foi preso depois de 1 ano de investigação, conseguiu agora fugir da cadeia. E, portanto, ele é um foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim. Esse homem, nós mostramos a prisão dele ontem. Pode pôr aí a prisão se tiver a imagem. Você vai vendo, ele é um maníaco da torre. Lembra que nós mostramos? Pois bem, o nome dele é um nome esquisito, Ronês. Resumo o que aconteceu. Agora aparece uma mulher que escapou por pouco de ser morta por ele. Seis mortes de garotas de programa já foram confirmadas. E uma mulher que seria a 7ª vítima, hoje casada, 4 filhos, ela tinha sido quando jovem garota de programa. E ela escapou das mãos dele por um milagre. Põe no Cidade. Uma das poucas mulheres que teve a sorte ao seu lado, no dia em que ficou cara a cara com o maior assassino de mulheres do Paraná, aceitou falar com nossa reportagem. Ela prefere não ser identificada e pediu que sua voz fosse distorcida. Ela tem 31 anos de idade e trabalhou por cerca de 8 como garota de programa. Hoje é casada e tem 4 filhos. Por pouco, em uma determinada noite, um de seus clientes não foi nada mais, nada menos que Rosneifon Firmino Gomes, 41 anos de idade. O maníaco da torre, preso semana passada e que já confessou ter assassinado ao menos 6 garotas de programa. Ele parou, já viu uma amiga minha me gritando. Falando pelo meu nome, que não era pra mim ir com ele. Que meses antes ela tinha saído com ele e ele quase a matou. E naquela hora, assim, como que tinha muita briga de ponto, de mulher, por causa de homem com dinheiro, eu achei que fosse isso. Ela conta que Gomes chamava a atenção e era o tipo de homem que toda garota que ali estava queria como cliente. Na realidade, não dá para observar nada de diferente. Ele é muito tranquilo, ele é um homem de boa aparência, ele é um homem cheiroso. Aparentemente, com dinheiro, ele chega com todas as características de que tem dinheiro. Em um de seus relatos à polícia, Gomes, o maníaco da torre, contou que uma única vez teve dó e desistiu de matar. Ele sempre dava um jeito de provocar uma briga com as garotas e só depois, com elas totalmente furiosas, ele as atacava. Gomes também queria saber como as mulheres com quem ele estava saindo entraram na vida da prostituição. E os relatos desta mulher, a nossa entrevistada, o sensibilizou e o fez deixá-la ir. Falei sobre meus filhos que eu tinha, a quantidade de filhos que eu tinha. E eu sempre acreditei em Deus. E falei pra ele, tratei ele muito bem no dia. Eu sempre tentei tratar meus clientes bem, com educação.
Porque ele já vai ali pra não ter problema. Só que naquele momento que eu não sabia que ele se tratava de uma pessoa assim, eu tratei ele normalmente como eu tratava qualquer um outro cliente meu. Então o fato que o que ele descreveu na reportagem dele foi o que eu e ele conversou naquele dia. Durante as investigações, mesmo com medo, ela entrou em contato com nossa equipe através das redes sociais, dizendo que tinha uma grande desconfiança de quem poderia ser o tal maníaco da torre. Quando viu o rosto de Gomes na televisão, entrou em choque. Ela estava certa desde o começo. Sem chorar, nessa hora você começa a dar graças a Deus porque está vivo. E é uma coisa que você volta lá no seu passado, né? E olha ali, se ali tem uma solução aqui, esse é um coronel, dá uma olhada aqui. Você já viu comigo ele outro dia completamente enrolado, pois agora o coronel foi novamente preso, acusado de lavagem de dinheiro. Se eu não me engano, o nome dele é Alexandre Fontinelli. Eu já ia falar Antônio, mas é Alexandre Fontinelli. Dá a imagem dele preso. Vamos, minha filha. Você vai vendo aí, você vai acompanhando aí o coronel, já vai sendo levado. Ele foi preso, ele comprou uma cobertura, olha, uma cobertura, botou no nome da mãe. Ele cobrava propina de mototaxista, de van, enfim, uma série de crimes. O coronel da PM volta pra cadeia. Põe no Cidade. Corregedoria da Polícia Militar nas ruas em busca de provas contra PMs acusados de corrupção. Os agentes seguem para endereços onde pretendem encontrar indícios do envolvimento dos suspeitos com o esquema de cobrança de propina que funcionava dentro do batalhão de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. As equipes seguem em carros descaracterizados para não chamar atenção. Os agentes da Corregedoria chegaram num imóvel aqui no bairro da Freguesia, em Jacarepaguá, na zona oeste. Olha só, estão tocando o interfone e vão entrar para seguir em direção a um dos apartamentos deste prédio. A gente vê que o edifício é de classe média alta, é um prédio sofisticado. Olha aí, essa equipe vai entrando para fazer o recolhimento de documentos, enfim, de qualquer indício de crime. Eles têm um mandado de busca e apreensão para isso. Os policiais ficaram 1h30 no local. As equipes mobilizadas para a Operação Profilaxia também estiveram em outros 9 endereços para cumprir mandados de busca e apreensão. O trabalho é desdobramento de uma investigação que identificou PMs acusados de fazer parte de um esquema de arrecadação de propina de comerciantes, mototaxistas, motoristas de vans e donos de empresas transportadoras de cargas na área de Bangu. A quadrilha seria chefiada pelo então comandante do 14º Batalhão, o coronel Alexandre Fontinelli. Ele e outros 25 policiais foram alvo da Operação Amigos S.A. em setembro do ano passado. Agora, o Ministério Público apresentou à Justiça denúncia pelo crime de lavagem de dinheiro contra Fontinelli e outros 3 oficiais. O subcomandante Carlos Alexandre de Jesus Lucas, o Major Lucas, Walter Colchone Neto, o Capitão Colchone, e Edson Alexandre Pinto de Góes, o Major Edson. Eles estariam envolvidos em negociações irregulares de imóveis para ocultar a movimentação financeira do grupo. A mãe e a irmã do ex-comandante do batalhão de Bangu também foram denunciadas. As advogadas Maria Mércia e Maria Paula são acusadas de emprestar um nome ao oficial da PM. Segundo o Ministério Público, dessa forma, Alexandre Fontinelli pensou que pudesse esconder imóveis comprados com dinheiro da atividade criminosa. Entre eles, um apartamento que fica neste prédio, aqui no bairro do Grajaú, na zona norte do Rio. O imóvel custou R$422 mil. O esquema de lavagem de dinheiro também envolveu uma casa no município de Búzios, na região dos Lagos, e uma cobertura avaliada em R$1 milhão neste prédio na Freguesia, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. O apartamento tem 320 metros quadrados. De acordo com o Ministério Público, Alexandre Fontinelli teria cometido o crime de lavagem de dinheiro 3 vezes e pode ser condenado a até 30 anos de prisão. Deixa eu mostrar aqui uma história desses dois, mas a gente queria comentar uma coisa. Aqui os caras escrevem uma coisa. Tenho aqui um moço que eu falo toda hora, o Roberto. Ele fala as palavras assim que a gente não sabe, talarico, esse Roberto fala. Por sinal, até esse Roberto agora
tá tudo feliz. Um dia eu apresento ele, eu gosto de falar dos companheiros assim, que é legal. Esse Roberto agora vai ser bom, que ele arrumou, vai casar com o Gerson, né? Os dois vão casar, ele conheceu o Gerson. Gerson também trabalha aqui. E agora os dois vão casar. Aqui é um mundo moderno. Esse Roberto que vai casar, ele é muito amigo dessa dupla Munhoz e Mariano. Aí o que ocorre? Falava o seguinte, que esse aqui estava talaricando a mulher desse aqui. Quase que eu pedi uma nota do tradutor. Ele estava de olho na mulher, porque esses dois, esse aqui, ó, chama-se Wagner, esse aqui chama Tauan. Olha a situação dos dois. Olha, vou te contar uma história. Estão mais tatuados do que não sei o quê. Aí nessa altura que você está olhando essa foto, um tá doidão e o outro tá doidão. É a única coisa. Eles são amigos doidão, eles gostam de punk. Sabe o que é punk, pessoal? Punk é aquele grupo que anda com bota, luva de ferro. Grupo, pra mim, que anda com bota é exército. Não, mas eles... E de luva é lutador de MMA. Isso normalmente. O que é o negócio? O que é punk? Punk é um grupo punk. Corta o cabelo curto. Então, quem corta cabelo curto é soldado aeronáutica. Ou do exército ou da marinha. Como é que é punk, pessoal? Punk é uma adesão que se pretende aderir a um tipo de filosofia de vida que se pauta pela agressividade e violência contra os outros. Não gosta de homossexual, não gosta de pessoas diferentes, agride, bate. São pessoas violentas. Ele tá em crise. Eu chamei errado, desculpe. Ele está em crise. Tome o remédio. Respira. Peraí. Toma um pouquinho d'água. Obrigado. Toma que passa. Obrigado. Pois bem, vou dizer uma coisa. Me botaram numa carruagem, só disseram que não tinha cavalo, quem tinha que puxar era eu. Mas, pois bem, voltando ao assunto. Pois os dois são amigos. E amigo, aquela amizade, só que esse aqui, o Barbudinho, arruma uma namoradinha de 16 anos. É uma sapecagem só, e sapeca. E o outro, quando ele estava com a namorada, vamos dizer assim, tá aqui o amigo, a namorada aqui, e a namorada do amigo tá aqui. Ele andava assim, ó. Quase bateu num poste, quebrou a cabeça. Até que, naquele dia, esse aqui disputou... Ô, Tauan, deixa eu te falar um negócio. Tá a fim de regular minha namorada, é? Aí o outro disse assim, eles estão lá cheirando, bebendo, uma confusão lascada. Eles, como é que é? Eles, tá regulando a minha namorada, meu camarada, o bicho é louco. Não pode ser assim, não. Ele disse assim, qual é, meu? Qual é? Tá me jogando na vala? Aí tem que ter uma tradução para entender essa conversa. O que acontece? Para encurtar a história, esse aqui, o melhor amigo, disse assim, ô meu, qual é? Tá o quê? Me embarreirando? Ele foi lá e pum, eliminou outro, põe no cidade. Aos 20 anos de idade, Wagner é o principal suspeito de matar o amigo Tauan, também de 20 anos. O motivo? Ciúmes. Nas redes sociais, Wagner Moreira da Silva se apresenta como Fred. O rapaz mudou o primeiro nome para despistar a polícia, mas não adiantou. 2 dias depois do crime, o depoimento do rapaz sobre a morte do amigo ganhou repercussão na internet. Sem demonstrar arrependimento, Wagner chega a escrever que já estava de olho em Tauan e chama o rapaz de falso amigo. Tauan e Wagner viviam juntos para todo lado, e isso até Wagner conhecer uma garota de 16 anos de idade. E o início de namoro de Wagner com a adolescente terminou na morte de Tauan. Tudo aconteceu em frente a esse bar. O suspeito acreditava que Tauan estivesse dando em cima da namorada dele. Na noite em que Tauan foi morto, estava acontecendo um show de punk aqui na região central de Campinas. Mas antes do evento, os amigos se reuniram em frente a esse bar para beber e usar drogas. Mas os ciúmes de Wagner não deixou que a diversão corresse conforme planejada. E foi aqui nessa calçada que ele agrediu e esfaqueou Tauan. Depois de esfaquear Tauan, Wagner fugiu levando a arma usada no crime. Pouco tempo depois, o agressor foi identificado pela polícia. Wagner já tem 2
passagens pela polícia por desacato e danos ao patrimônio público. Apesar de ter sido identificado, o suspeito ainda não foi localizado pela polícia. Deixa eu dizer uma coisa. Esse é menor, 2, 3. 3 irmãos. E eles foram presos porque são ladrões. Põe a imagem da mãe deles, por favor. A mãe deles, que você vê aí, ela chega na delegacia, como você vê, chorando. Todo mundo achou que ela ia gritar pela inocência dos filhos. Todos pensaram que essa senhora ia lá pedir pela inocência dos filhos. Ela pediu da licença, sentou na frente do delegado e disse: doutor, se o senhor quer fazer um bem para mim e para os meus filhos, o delegado disse: vai pedir para soltar. Deixe-os na cadeia, porque talvez só a cadeia consiga ensiná-los. Porque eu dei a eles tudo o que eu podia de bom. E todos eles se transformaram em bandidos para o meu desespero. Põe no Cidade. Na porta da delegacia, a mãe chora. Mais uma vez, ela teve que buscar os filhos na delegacia. Maria diz que já perdeu as contas de quantas vezes os filhos foram detidos. Durmo de noite, né? Porque sabe como que a mãe conta que eles não chegam assim, quando eles não chegam em casa, eles chegam umas 2 horas da manhã, 3 horas, não tem horário. Aí eu não fico a noite toda acordada. Anderson tem 21 anos, Bruno 19, o irmão deles 15. Os 3 são viciados em drogas. Maria tem outros 3 filhos. Um deles também tem problema com a justiça. Na Fundão Casa, no Rio Claro também. Lá ele está lá, eu sei que ele está guardado, não está me dando, não estou passando raiva com ele. Mas o sofrimento dessa mulher não para por aí. Em setembro de 2013, Aguinaldo Hermenegildo, ex-marido dela, matou o neto de apenas 1 ano e meio após uma discussão do casal. De acordo com a polícia, o bairro do Engenho é o local escolhido pelos irmãos Hermenegildo. Bruno e Anderson saíram da cadeia há pouco tempo. O adolescente de 15 anos também estava na Fundação Casa. Coincidência ou não, o índice de furto e residências aqui no bairro sempre aumenta quando eles estão em liberdade. Os irmãos Hermenegildo foram detidos em flagrante quando tentavam furtar uma casa nesta rua no Jardim Engenho. O terceiro tentou se esconder dentro da casa, mas também foi detido. No momento da detenção, os policiais militares nem precisaram pedir os documentos. Os 3 já são velhos conhecidos nos meios policiais. Nós tivemos a surpresa dos 3 conhecidos. Com eles, os policiais conseguiram recuperar alguns objetos furtados. Em apenas 1 hora que eles estavam na delegacia, 3 vítimas compareceram ao distrito policial. Anderson e Bruno foram presos em flagrante e vão responder por furto qualificado. Já o adolescente de 15 anos prestou depoimento e foi liberado. Decisão que, ao contrário do que muita gente possa imaginar, não trouxe nenhum alívio para essa mãe. Eu vou pedir para o juiz para ver se o juiz tem como arrumar uma vaga para ele para fundar uma casa. Eu preferia de que ver ele na rua. 1 hora saber notícia que mataram seu filho, porque do jeito que está indo, né, aí as pessoas vão acabar matando ele. Esse é o desespero de uma mãe que prefere o filho preso a vê-lo, né, morto. Mas aqui tem uma outra mãe. E ali a filha. Como você vê, a filha chora. A filha chora por normalice. A filha entra em desespero. A filha chora por desespero. A mãe já não existe mais. A mãe que a criou com carinho, com todo o amor. A mãe de Taliane já não existe mais. E ela chora. Chora por um desespero que talvez não retrate e seguramente não retrata a verdade.
Exatamente isso. Corta para mim, meu filho. Normalice. Normalice, a mãe. Normalice contrata um moço para reformar a casa. Tá indo tudo muito bem. E de repente o homem que está reformando a casa mata Normalice. Foge com o carro de Normalice, a mãe, e foge com o dinheiro. Ele vai e acaba preso. Ele acaba preso e essa moça que chora, põe a imagem da moça. Essa moça que chora, Taliane, é a filha. A filha que Normalice tinha como querida. Elas não se entendiam muitas vezes, mas Normalice queria para a filha tudo de bom. A filha que chora tinha simplesmente encomendado a morte da mãe, por incrível que pareça. Põe no Cidade. Esta mulher que agora chora na delegacia é acusada de encomendar a morte da mãe, Normalice de Freitas Lourenço. Jamais. Eu não seria fria assim de matar minha mãe por dinheiro. Por isso, jamais. Normalice estava reformando a casa em Macaíba, município do interior do Rio Grande do Norte. Contratou Geraldo para realizar o serviço, mas foi assassinada pelo pedreiro. Geraldo José do Nascimento, de 41 anos, confessou o crime, mas disse na delegacia que matou a patroa a mando de Taliane, a filha de Normalice. Ela disse assim, se tem a pessoa que mate minha mãe, eu daria o carro dela e o dinheiro tá no carro dela. Aí o senhor levantou a mão e falou, eu mato. Aí eu disse, brincando, isso eu faço. Sim, assim, eu disse assim, sabe? Aí ela disse assim, então faça, agora eu tenho que tirar o corpo daqui de dentro. Ela disse isso? Eu disse isso. Taliane de Freitas Lourenço, de 22 anos, está presa. Segundo a polícia, mãe e filha tinham um relacionamento marcado por constantes brigas. A gente, como mãe e filha, assim, tinha uma relação boa. Só que às vezes a gente discutia assim, em termos do meu filho, que ela gostava muito de dizer, não, você faça assim, você faça assim. Geraldo contou à polícia que ele atraiu Normalice para dentro de casa, pedindo para que ela verificasse a finalização da obra do banheiro. Ele teria aproveitado que a patroa estava sozinha na residência para atacá-la. Depois de matar Normalice, Geraldo trancou a casa e fugiu com o carro da vítima. Para cometer o crime, Geraldo ficaria com o carro da vítima e o dinheiro que Normalice havia escondido no veículo. Sabia que tinha dinheiro no carro, mas não sabia quanto. Ah, não sabia quanto. Mas o senhor sabia que aquele dinheiro dentro do carro seria seu, porque foi o acordo que o senhor fez com a filha dela? Isso. Tá. E que o carro seria seu também? E o carro seria meu. Depois que eu vi o dinheiro, eu disse, como é que eu ficar com o carro? Que o carro não está no meu nome e eu vou fazer o quê? O crime foi cometido pela manhã e o corpo foi encontrado quase 24 horas depois. Segundo a polícia, Taliane só foi até a casa atrás da mãe por insistência dos vizinhos. A minha mãe era minha instrutora. Quando a minha ficha caiu que minha mãe estava morta, no caminho para Natal, eu olhei para o meu marido e disse, meu mundo caiu. O que vai ser de mim e do meu filho sem a minha mãe? O que vai ser? As casas de mãe e filha são conjugadas e foi exatamente daqui que Taliane, segundo a polícia, ouviu a mãe pedindo socorro. Ela, ainda de acordo com os policiais, não fez exatamente nada para socorrer a mãe. Para nossa equipe, Taliane diz que ouviu um barulho estranho na manhã do crime, mas não desconfiou que a mãe estivesse sendo atacada. Que zoada foi essa? Ele falou assim, foi o armário que caiu. Aí eu disse, Geraldo, cadê mãe? Chama aí mãe. Ele disse, não, sua mãe foi na rua comprar canos e vai dar rosca. Só que quando ele disse comprar canos e vai dar rosca, ele já falou meio assim gaguejando. Mas eu não desconfiei de nada. Geraldo foi preso no dia seguinte ao assassinato. Ele já tinha comprado um carro e móveis novos para a casa. E pedir perdão à família dela, não posso mais, que eu já fiz isso. Arrependimento dentro de nada, vai.
vale a pena o arrependimento? Não vale a pena de nada mais ter feito isso. Acabado com a família dela e a minha também. Taliane e o pedreiro tiveram a prisão preventiva decretada. Ela manda um recado para o pedreiro e diz mais uma vez que é inocente. Geraldo, você matou minha mãe da forma mais cruel que você poderia matar. Frio, calculista, foi você. Então a justiça, tanto da terra como do céu, ela vai ser feita. Só que a justiça da terra já mandou recolhê-la ao xadrez. O juiz decidiu, né, a pedido da polícia, ele decretou a prisão preventiva. Isso significa que ela ficará presa até o dia do julgamento, porque a polícia apresentou todas as provas e a justiça concordou de que realmente ela matou. E com isso, os dois, em princípio, vão a julgamento. O Ministério Público agora vai receber um inquérito, vai denunciar os dois e os dois vão sentar no tribunal como réus. Esse aqui chama Bruno. Olha como é a vida. Esse aqui chama Arthur. Arthur, segundo consta no inquérito, estava na frente da casa da namorada. Estava lá ele e tal, com a namorada. Nisso, Bruno vem andando. Mas Bruno vem andando e pensando na morte da bezerra. Tá, eu tô andando, normal. Esse Arthur aqui disse, nós vamos ser assaltados. E antes de ser assaltado, o que ele fez? Sacou a arma. Sacou a arma, discutiu com o Bruno e atirou no rapaz e matou. Só que há uma única testemunha, que é a namorada dele. E a namorada disse, eu não vi ele atirar, não. Resumo, a justiça acaba de soltá-lo. Põe no Cidade. Foi um tiro certeiro, deu no meu filho, acabou com a vida do meu filho e acabou com a minha vida. Esta mãe, que por medo prefere não se identificar, há meses vive um pesadelo. Mal consegue comer ou dormir desde que perdeu o filho. Eu já perdi pai, perdi mãe, perdi minha irmã, perdi sobrinho, perdi muita gente da família. Dói muito, mas uma coisa que eu digo do fundo do meu coração, tudo dá pra você levar, mas a dor do filho nunca se recupera. É muito triste, dói muito, o coração fica sangrando, você sabe que ele não volta. Bruno Antônio Pereira, de 30 anos, foi assassinado no dia 17 de novembro do ano passado. O principal suspeito pelo crime é o empresário Arthur Diogo Pujol, que teria confundido a vítima com um assaltante. Na época, a Delegacia de Homicídios foi à casa do empresário e encontrou uma pistola, carregadores e munição. Diego chegou a ter a foto divulgada pelo Disque Denúncia, com uma recompensa de R$2.000 para quem ajudasse a localizá-lo. Mas o anúncio foi retirado do ar porque a prisão preventiva dele foi revogada, o que revoltou a irmã da vítima. Uma pessoa que demonstra um histórico de violência, do nada ter uma atitude como essa e assim não ter nem medo de ter sido feito diante de câmeras e tá solto na sociedade, isso é um perigo para os demais, porque assim como ele fez com meu irmão, ele pode fazer com qualquer outro. Na decisão, a juíza Catilene Figueiredo explicou que revogou a prisão preventiva de Arthur Pujol porque a única testemunha ocular do crime não o reconheceu como assassino. O detalhe é que esta única testemunha é a noiva do empresário. Um outro ponto que chama a atenção foi que a juíza não levou em consideração as imagens feitas por esta câmera de segurança, que registrou todo o assassinato, que aconteceu exatamente
aqui neste ponto. As imagens mostram o momento em que o empresário chega à casa da noiva. Os dois descem do carro. Enquanto ela entra, Bruno se aproxima de casaco azul e bermuda. Ele é abordado pelo suspeito e os dois começam a discutir. Pouco tempo depois, a vítima é assassinada com 2 tiros. Segundo o promotor que acompanha o caso, tanto a testemunha ocular quanto os parentes dela que chegaram ao local depois do crime mudaram os depoimentos que deram à delegacia de homicídios em um primeiro momento. A namorada chegou a dizer que a pessoa que aparece com ela nas imagens é um outro rapaz com quem estava saindo, que conhece apenas como Souza, não sabe dizer onde mora e nem sequer fornecer um telefone para contato. Ainda segundo o promotor, a mãe da namorada do suspeito teria alegado que o vídeo do crime foi editado pela polícia. Mas o medo da família é que até o julgamento ele faça algo por vingança. Eu temo por mim, porque se ele não teve pudor, não teve receio, se ele fez as coisas assim na frente das câmeras, ele pode fazer com qualquer um, sem medo, porque ele conseguiu, por hora, estar em liberdade. E enquanto o assassino de Bruno não é preso, a mãe dele tenta criar forças para superar a dor de nunca mais poder abraçar o filho. Que esse crime não seja impune e que o que eu tô passando, mãe nenhuma, nem a mãe dele que atirou no meu filho, eu não quero que ela sofra, porque dói muito. É verdade. E aí agora, não precisa só o depoimento da namorada, a própria perícia pode resolver o problema fácil. Pensa no seguinte, quando eu falo negócio de menor, mostra ali, o pequenininho que você tá vendo aí já foi preso 4 vezes, tem 17 anos. Pequenininho comanda uma quadrilha. Capitão Nascimento, inclusive, foi lá. O que aconteceu? Ele saiu da fundação dessa FEBEM da vida, né, para fazer um exame de avaliação psiquiátrica. Ele hoje está com 18 anos. O carro da FEBEM foi cercado, 2 carros com comparsa dele cercado, 2 mulheres, uma grávida e a outra irmã dele, que se chama Joab, estavam na tentativa de resgatá-lo da mão dos agentes da tal FEBEM da vida. Resumo, conseguiram. Sorte que a polícia lá na frente cercou e ele foi preso pela 5ª vez. Põe no Cidade. Policiais militares conseguiram prender 6 criminosos após uma tentativa de resgate. A Joab Rodrigues, de 18 anos, interno da Fundação Casa. O criminoso estava preso há 2 meses por roubo e tráfico de drogas. Era cedo, por volta de 8 horas da manhã, quando 3 funcionários da Fundação Casa saíram da unidade do Brás, na região central de São Paulo, com Joab. Eles iriam levar o jovem até o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Ele iria passar por uma avaliação psiquiátrica para saber se já estava apto a voltar para as ruas. Todos estavam nesta van. E assim que eles chegaram no local, no bairro Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, e se preparavam para entrar na recepção, 2 carros brancos se aproximaram. Dentro dos carros estavam 6 pessoas, 4 homens, sendo 2 menores, um irmão de Joab, e 2 mulheres. Uma menor grávida de 8 meses e uma mulher com uma criança de apenas 1 ano no colo. Ela também irmã de Joab. O homem que estava armado desceu do carro, apontou a arma para os funcionários da Fundação Casa e resgatou o criminoso. Logo depois, eles iniciaram a fuga. Funcionários da Fundação Casa ligaram para a Polícia Militar. E foram os policiais da Força Tática que atenderam a ocorrência e conseguiram abordar os veículos 5 quilômetros após o local onde foi resgatado. Joab logo se entregou, mas um dos criminosos, o que estava armado, tentou fugir. Um dos indivíduos que ocupava o veículo Gol, de nome Alisson, durante a abordagem ele tentou evadir-se a pé, mas logo a gente conseguiu deter e ele estava em poder da arma de fogo, que seria um calibre 32. Dentro do carro, a polícia encontrou um cobertor de criança e uma cadeirinha. Mas o que chamou a atenção da polícia foram as algemas de Joab. É que elas estavam presas em apenas uma das mãos. O que a polícia agora tenta descobrir é quem ajudou o criminoso a soltá-las. Um dos funcionários que transportava o menor foi ouvido.
A polícia agora investiga se algum deles teria facilitado o resgate. A mãe de Joabe, que não quis mostrar o rosto, conta que funcionários da fundação teriam passado informações privilegiadas. Ela também prestou depoimento. Uma funcionária lá da casa que já sabia que o menino ia fugir, que estava passando todas as combinações com o outro menino que resgatou ele lá para ir buscar ele. O horário, tudo, falou o horário que ele ia estar, o dia e tudo. A arma do crime foi apreendida, um revólver calibre 32. Joabe já passou pela fundação outras 3 vezes, também por crimes de roubo. Você imagina, toda hora o cara vai preso e é lógico, tá na cara, que alguém, né? Alguém foi e passou para a quadrilha, horário, rota, tudo direitinho. E aí, o que eles não contavam era com a força tática. E agora, a investigação continua. Você e eu agora vamos ficar com a novela da família brasileira, Os 10 Mandamentos. Tchau, minha gente. Fique com Deus. Um forte abraço. Amanhã nós nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Boa noite.